Provérbios capítulo 23, versículos 24 e 25. Na versão Almeida Revista Atualizada diz assim: Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio nele se alegrará. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozijem-se a que te deu a luz. Na linguagem de hoje diz assim: o pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Na versão contemporânea diz assim: os pais se alegram quando seus filhos se dão bem. Filhos sábios enchem os pais de orgulho. Então faça seu pai feliz, deixe a sua mãe orgulhosa. Na outra linguagem, que é a linguagem de hoje não, a Bíblia Viva, né, que a gente chama de Bíblia parafraseada, diz assim: o pai do justo vibrará de alegria. Quem tem um filho sábio se alegra nele e tem orgulho dele. Sim, que o pai e a mãe se alegrem por ter um filho como você. Regozije-se a mãe que o deu à luz. Então vamos lá, vejam só. Esse versículo está falando sobre o quê? Sobre expressar alegria e orgulho, né, dos pais pelos filhos. Por quê? Porque os filhos seguem o caminho da sabedoria e da justiça, o caminho reto, o caminho da retidão, o caminho correto, o caminho do bem, vamos pensar assim também. Então, a primeira parte do versículo diz assim, que grandemente se regozijará o pai do justo. Então, grandemente se regozijará é sinônimo de uma alegria profunda. Regozijar indica-se uma alegria intensa e profunda. Quando você se regozija, é porque é uma alegria intensa e profunda. Por conta do comportamento do filho. O contrário é a tristeza profunda, quando você vê o filho fazer algo errado, como eu vi essa semana, um filho sendo preso, e o pai chegou na hora que ele estava sendo preso por conta de um roubo, estava roubando. E o pai entrou em desespero e começou a gritar. O policial segurou ele para ele não bater no rapaz. Porque ele estava dizendo que ele não precisava daquilo, que ele trabalhava, que ele deu tudo que ele pôde de melhor para o filho. Como é que ele dava um desgosto daquele? Que ele nunca ensinou isso. Estava desesperado, o pai. Então, é uma tristeza profunda que ele estava passando ali, uma decepção profunda. Não é? E aqui não, ele está dizendo que está tendo uma alegria, uma satisfação que vai além de uma alegria comum. É uma alegria que perdura, regozijar é uma alegria que perdura. Não é? Então, é uma emoção muito especial que o pai tem por conta de um filho que é justo. Tá? Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é que esse texto fala sobre um princípio de vida que você adota, que é o princípio da justiça. Tá? Ou seja, uma virtude central na vida. Então, e justiça aqui são princípios morais e éticos que você busca cumprir. Então, certos princípios morais e éticos estão já espalhados socialmente, né? Não roubar, não enganar, não mentir, não passar as pessoas para trás, né? Não falar mal do outro, dar falso testemunho, mentir dizendo que o outro fez algo que não fez, certo? Nos negócios, vender um produto e entregar outro, não, tem que vender aquele produto e levar mesmo. Se ele promete um produto, ele tem que entregar o que promete. Se ele cobra aquele preço, a pessoa vai pagar, a pessoa quer aquele serviço ou aquele bem naquela qualidade, certo? Então, com pedir emprestado e pagar a dívida, né? Pagar suas dívidas, certo? Não enganar os outros. Então, são princípios morais e éticos que estão na sociedade, né? Não furtar, né? O indivíduo que vai trabalhar, cumprir sua obrigação de trabalho, certo? Então, são princípios de justiça. Nesse contexto bíblico aqui, o sábio de Provérbios está dizendo que você vai viver conforme a vontade de Deus, ou seja, conforme os seus mandamentos,
agindo com integridade. E no caso, ele está enaltecendo a justiça como uma virtude fundamental na vida do filho. E a vida do filho é reflexo da vida do pai. Tá? Se o pai vive de forma correta, o filho também vai viver. Ou pelo menos vai ter o espelho. Ele não vai dizer assim, eu fiz isso porque não me ensinaram. Tá? Então, o provérbio está dizendo que aquele que vê seu filho de maneira justa, ele se sente recompensado pelo esforço de ter criado e ensinado, que no fundo é isso. Dizer, valeu a pena o meu esforço, porque dá trabalho criar filho. Dá trabalho. Você orientar, você ensinar, e ele faz errado, e você fala de novo, e corrige, e às vezes ele se volta até contra os pais. Né? Não respeita, você tem que dar respeito. Só que chega uma fase da vida que ele começa a não querer mais obedecer, aí ele vai pagar o preço por conta dos atos dele, aí já não tem mais responsabilidade. Mas tem muito jovem que acha que porque está na casa do pai e tem mais de 20 anos, ou mais de 18, ele já pode mandar na vida dele, ele está completamente enganado. Ele só vai poder mandar na vida dele quando ele arrumar o trabalho dele, arrumar a casa dele e ele se virar sozinho. Isso aí. E aí ele pode, aí ele vai assumir a responsabilidade dos atos dele. O pai já não tem mais responsabilidade. O pai só vai ter agora ou orgulho ou tristeza, ou decepção. Então, diz o texto, e quem gerar um filho sábio terá nele a sua alegria. Ou seja, gerar um filho sábio é gerar alegria na sabedoria. Então, a justiça ela está associada mais o quê? A princípios morais e éticos. A sabedoria está associada à capacidade de discernir e aplicar os conhecimentos na vida. Saber discernir. Na sabedoria há os melhores princípios, não? O princípio da humildade, na sabedoria a mansidão, na sabedoria a longanimidade, na sabedoria tem o equilíbrio, na sabedoria tem o domínio próprio, na sabedoria você vai ter o autocontrole. Então, quando você junta essas duas características, sabedoria com justiça, você vai ajudar a pessoa, esses princípios, essas virtudes vão ajudar a pessoa a navegar nesse mundo e nessa vida de forma mais tranquila. Ele vai ter problema? Vai, mas ele vai conseguir passar com mais tranquilidade pelos problemas, ele vai se deixar dominar pelo problema. E os problemas também aparecem para até fortalecer a sabedoria. Certo? Quando você passa pelos problemas, você vai aprendendo a lidar com os problemas. Tem gente que, infelizmente, não sabe lidar com o problema. Ele passa o problema, ele ao invés de tentar controlar o problema, ele amplifica o problema. Tem muita gente fazendo isso. Por isso que vive com problemas, os outros problemas. Você está lá com a tristeza, está com a tristeza. Aí a pessoa amplifica o problema da tristeza, aí entra numa depressão. E não estou dizendo que toda depressão é porque a pessoa amplificou o problema. Estou dizendo que muitas vezes você tem Pronto, vou dar outro exemplo. Uma dívida, você tem uma dívida, eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar. Então, se eu tenho uma dívida, eu tenho que pagar, eu tenho que começar a me controlar para começar a poder pagar. Então, eu não posso reclamar da vida. Que está tudo muito difícil, mas peraí, por que está difícil? Porque você arrumou essa dívida. Então, não vai reclamar da vida. Vamos agora focar, nós temos que resolver esse problema. Se nós temos que eu gostava de comer em restaurante, eu já não vou poder comer mais. Tudo bem, temporariamente vai ter que fazer o quê? Ajustar-se. Eu gostava de ir para shopping. Temporariamente 6 meses, 1 ano, vai ter que parar de ir. Vai ficar em casa. Muito bem.
Aí vai se ajustar àquela realidade. E aí depois você passa por esse problema resolvido, você já vai ter um outro estilo de vida. Você já não vai mais querer gastar tanto como gastava antes. Vai começar a ponderar. Mas tem gente que não, que continua como se nada tivesse acontecendo. E reclamando, porque tem problema, e reclamando, e adoece. Né? E adoece, aí gasta com remédio, tudo porque não teve a posição correta e a postura certa de dizer, nós não vamos fazer mais isso. Pronto. Aí começa a botar a culpa nos outros. E ela não assume o problema. O problema está nela. E aí, como o problema está nela e ela não assume o problema, o problema não se resolve. E vive num eterno problema. Isso se chama simplificar o problema. Né? Então, um filho sábio é motivo de orgulho dos seus pais. Qual o impacto disso na vida entre pais e filhos? Simplesmente, ações e escolha dos filhos vão ter impacto no relacionamento entre pais e filhos, no bem-estar da família. Eu fui ontem numa casa, e aí a pessoa disse, pastor, tá vendo aquela casa ali? Tem uns jovens que moram ali e tudo. Aí saiu um rapaz. Tá vendo aquele rapaz ali? Ele é o chefe da Boca de Fumo. Ele chega de manhã e sai de noite. Dentro da casa. O que é que você acha que ele deve estar fazendo? Olha, ele pode fazer muitas coisas, mas se ele trabalha nesse mercado de vender droga, ele está preparando o produto que ele vai vender à noite. Ele está se organizando, porque a venda dele funciona à noite, né? Embora funcione o dia todo, né? Mas a maioria das pessoas a maioria não, a grande parte das pessoas compra à noite. E aí, ele deve estar preparando. Pois é, pastor, é o dia todinho isso aí, todos os dias. Todos os dias. Eu digo, olha, o medo que faz é você chegar ali, passar por ali e de repente chega alguém para matar ele. Que é o que mais acontece. Infelizmente, né? Por conta de dívida no mercado de drogas. A dívida é paga com a vida. A dívida é paga com a vida. Então, um indivíduo que está numa situação dessa, ele não está trazendo alegria para os pais. Né? Há uns 6 meses atrás, um rapaz que eu nem sabia que estava envolvido com isso. Eu conhecia ele. Foi morto. Porque ele estava começando a vender muito. Ele estava tomando o mercado de outros. E foram matar ele a sangue frio. Infelizmente. Então, essas escolhas que as pessoas fazem traz problemas. No caso aqui, ele está falando dos filhos sábios. Então, o filho sábio não vai se envolver com drogas, não vai se envolver com crime, não vai se envolver com quem vive de fazer baderna. Né? Na minha época de adolescente, tinha uns grupos, né? Aí, depois mudaram os nomes, foram mudando os nomes, né? Mas na época da gente, era grupo. Não, o grupo do bairro tal, o grupo do bairro tal, o grupo tal. Não, não é droga que eu estou falando, não. Aí, do grupo do bairro tal, o que é que acontecia? Esse pessoal se juntava, quando se encontrava tinha briga. Aí brigava. Tapas e socos, e murro, e chute. Brigar, depois separava e ia embora. Não tinha essa coisa de haver morte, era só briga mesmo. Então, a gente tem que ter o maior cuidado quando a gente ia para os lugares, para não ser identificado como do bairro tal, né? Então, embora o próprio pessoal sabia quem fazia parte, era grupinho, né? Aí depois foi mudando.
Aí foi mudando esse pessoal que era desses grupos, foi crescendo, foram tendo filhos, já não tinham princípios morais antes, não conseguiram passar princípio moral para os filhos, e aí os filhos viraram o quê? O que nós temos hoje, o pessoal que está envolvido com o tráfico. Aí surgiu as galeras, chamadas de galeras. E aí começou a haver morte. E daí foi descambando a morte, depois crime, depois droga e pronto. E entrou nesse ciclo e já vai fazer 30 anos. Fazer 30 anos esse ciclo de violência e morte. Então, muito já morreram. Aí o que acontece? É isso aqui que o provérbio está dizendo. Olha, se um filho ele vive uma vida justa e sábia, ele vai trazer grande alegria para os pais, e não tristeza. Sabe? E muitas vezes, meus irmãos, ainda tem um problema. Filhos de crente, mães e pais crentes, têm filho envolvido com o tráfico, com a bandidagem, com o crime. Que é um grande erro, muitas vezes, de muitos pais. Eles vão para a igreja, não levam os filhos. E eu estou falando filho pequeno, estou falando filho adulto não, porque o adulto você não manda mais nele. Ele já tem a vida dele. A Bíblia diz, ensina a criança onde deve andar. A criança ali é criança desde criança de peito. Ensina a criança que deve andar. A criança vai até os 12, 13, 14 anos. Depois desse período você já orientou, já ensinou. Quando dá 16, 17, 18, aí o indivíduo, eu não quero isso mais não, não quero isso não. Tudo bem, meu filho, mas eu mostrei para você, o caminho é esse. Ou seja, eu tenho a consciência tranquila que eu ensinei, orientei. Então, os pais têm que ter essa consciência, orientou. O problema é quando muitas mães faziam o quê? Isso aconteceu muito no Rio de Janeiro. Ia para um círculo de oração, por exemplo. Deixava o filho em casa. Está lá orando, tudo, coisa muito boa. Mas os filhos ficavam sendo cuidados por quem? Pelos traficantes que estavam começando a surgir, pelos bandidos. Deixava solto na rua, o menino lá se envolvendo com aquele bandido, a mãe está lá na igreja orando, não levava o filho. E aí muitas delas amargaram a condição de ter filhos presos, filhos mortos. Muitas. Então, esse princípio de provérbios aqui é também uma chamada para os pais, né? Porque o filho só vai ver uma vida virtuosa e justa e sábia se o pai e a mãe ensinar ele. Ensinar. Então, há a responsabilidade dos pais, né? Então, os pais têm responsabilidade. O provérbio não diz isso, mas está por trás. O pai de um justo fica muito feliz. O pai de um justo tem que ser justo. O filho é justo porque o pai é justo. Primeira condição. Segunda, o pai é justo e o pai ensina o filho a ser justo. Terceira coisa, o pai, além de ensinar, ele acompanha. Ele está ali acompanhando o filho. E orientando. O filho pode fazer errado? Pode. Aí, meu amigo, ninguém manda na cabeça dele mais não, depois de 16, 17, 18 anos. Você começa só a lembrar, olha, te lembra que eu dizia isso para você, não faz isso, não é bom. Por conta disso. Eu lembro que uma vez eu estava em casa, meu filho, eu quero ir para um show de um cantor, que eu fui olhar a música, pô, não presta. Aí eu disse, cara, como é que tu sai da tua casa para ir ver uma porcaria dessa? Não, eu digo, olha, só vai para aí quem não presta. Bandido, droga, crime, só porque não presta, pô. No dia que matarem um, aí para. Mataram em Santos. O cara estava em São Paulo fazendo show, mataram um cara dentro do show dele, dentro do show. Aí isso foi um mês depois do que eu falei. Mas não aconteceu aqui. Tu queria esperar acontecer aqui, é para tu estar lá dentro e tu ser a vítima. Aí eu tenho que te enterrar. Depois tua mãe, tua avó e as tuas avós morrer aí, porque viram o neto sendo enterrado e iam entrar em desespero aí, as duas. É capaz da outra morrer. Eu já tenho 80 anos, a outra quase 80. Quando eu vi isso, morria. A mãe entra em depressão. Não vai não.
Aí é quando o cara tem que ser duro, né? Ficou com a cara feia, tudo bem, pode ficar com a cara feia. Um dia você vai entender. Um dia você vai entender. Mas você ensina. Você tem responsabilidade. Aí aqui o filho não é justo, mas o pai foi justo, o pai ensinou, orientou, o pai não tem mais responsabilidade, não pode levar essa culpa na consciência. Não pode levar. Não pode levar. Então os pais têm que educar seus filhos em temor do Senhor. Se ele não quer mais depois, é problema dele. É problema dele. Não é seu problema, só a parte que você fez. Então, meus irmãos, as duas virtudes mais importantes nesse versículo é a justiça e a verdade, mostrando que quando o filho aplica a justiça e a verdade, a sabedoria na sua vida, você, como filho, provavelmente vai dar alegria a seus pais.